Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de Command Line Linux e Bash Script. Nesse vídeo a gente vai ver o básico de gerenciamento de permissões para arquivos e pastas. Bom, então a gente foi capaz de criar um arquivo, editar esse arquivo, inserir informações nesse arquivo, salvá-lo e ter assim a nossa base de dados, exemplificativa aqui. Bom, uma coisa importante que a gente precisa agora dar uma olhada, vai ser muito importante nos próximos passos, também é uma questão genuinamente de segurança, muito importante, é o que a gente chama de chmod, que na verdade representa o comando para determinar permissões para cada tipo de arquivo ou diretório. Uma forma da gente visualizar isso é utilizando o comando ls/l, que vai nos retornar os detalhes de cada um desses arquivos ou diretórios. Como vocês podem perceber aqui, eu já havia demonstrado esses detalhes, você tem algumas colunas nesse comando, ele traz uma lista um pouco mais detalhada, e ele mostra os dois arquivos que existem na pasta, certo? E ele coloca essa coluna mais à esquerda aqui com esse código rw. O que significa isso aqui? Eu vou trazer uma colinha aqui, que é exatamente esse código. Como vocês podem ver, cada uma dessas letras D, R, W e X significam algum tipo de permissão relacionada a esse arquivo ou a essa pasta. O D, no caso, vai determinar que ele é um diretório, se ele tem a letra D. Aqui não tem o D, porque são arquivos. Se a gente criar aqui um diretório, e agora der um ls, agora sim ele vai adicionar a letra ali D, e você vê que ele tem toda a nomenclatura aqui completa. Então, o que significa cada um deles? O R significa a permissão de você ler. O W seria a possibilidade de você poder escrever, ou seja, alterar esse arquivo. E X é a possibilidade de você executar. Então, isso é utilizado quando você tem arquivos executáveis, que a gente vai ver quando a gente criar o Bash Script, ele é em si executável, a gente vai torná-lo como um executável. Então esse passo aqui de alteração das permissões vai ser importante, porque a gente precisa tornar ele executável por quem deve executar. Aí é que está a camada de segurança. Bom, existem esquemas pré-configurados para você determinar a permissão de cada uma dessas atividades aqui, ler, escrever e executar, de acordo com o nível de acesso. Como vocês podem ver, aqui embaixo, você tem um conjunto, na verdade, de 9 códigos, cada um se referindo a ler, escrever, executar, ler, escrever, executar, ler, escrever, executar. São 9 ao total. Os 3 primeiros se referem ao usuário dono, ou seja, aquele que criou o arquivo, ou criou a pasta. E esses 3 códigos vai determinar o que esse owner tem a capacidade de fazer. Em seguida, as 3 letras R, W, X vão determinar o que o grupo do qual esse usuário tem capacidade de fazer. É só ler, é escrever, executar, é escrever, ler, executar. E o RWX se refere a outros, ou seja, outros usuários que não do grupo do proprietário e o que eles podem fazer. Para cada uma dessas categorias de usuários, ou seja, proprietário, grupo e outros, você pode, de uma forma resumida, determinar a permissibilidade desse arquivo, dessa pasta, utilizando uma numeração padrão, como vocês estão vendo aqui na tabela. Que não tem mistério nenhum, Na verdade, aqui à esquerda é a mesma numeração, só que na base 10, e na direita, como vocês podem ver, é a numeração na base binária, 1, 0, 1, 0. Então, do 0 ao 7, sendo 0 nenhuma capacidade, ou seja, você determina que nada pode ser feito em relação a esse arquivo, até o 7, onde é a permissão máxima, RWX. Ou seja, você está determinando para aquela categoria, proprietário, grupo ou outro, que tudo pode ser feito, tanto ler, quanto escrever, quanto executar. Então, é exatamente assim que você vai utilizar o comando chmod. Você vai determinar o conjunto de permissões para cada uma das categorias de usuários e o que eles podem fazer. E você pode, naturalmente, utilizar uma colinha como essa aqui, para você saber como determinar essa permissibilidade. Como vocês podem ver, o arquivo que a gente criou, ele me dá a permissão RW, RW e RW. Se a gente vier aqui na colinha, o que significaria isso? Que o proprietário pode ler e escrever, o grupo do proprietário pode ler e escrever, e outros usuários de outros grupos também podem ler e escrever. Isso se refere ao código 6. Então eu teria um código 666.
para o caso aqui, né, tanto do README quanto do database. Já no caso da pasta, né, do diretório que a gente criou aqui, né, que está vazia, você tem a permissão 777. Afinal de contas, você tem o RWX para cada uma das 3 categorias. E isso pode ser alterado. Então, por exemplo, né, a gente tem ali o database TXT, eu poderia fazer alteração, por exemplo, determinando que a permissão 755 do meu database TXT. Agora, se eu rodar de novo um ls-l, a gente vai verificar que a gente alterou para outra conformação de permissibilidade. Nessa conformação, perceba, agora eu tenho o RWX para o proprietário, para o owner, como a gente viu na cola. Eu tenho a permissão de R e X para o grupo e R e X para outros usuários. O que representa isso? Que agora, tanto outros usuários do meu grupo quanto outros usuários podem ler esse arquivo, podem acessar esse arquivo, saber qual é o seu conteúdo, assim como podem executá-lo, se ele for um executável. Mas eles não podem editá-lo, não podem escrevê-lo, não podem alterá-lo. Essa seria uma conformação um pouco mais segura. Afinal de contas, eu criei o arquivo, eu não quero que outras pessoas o modifiquem. Mas vamos dizer que eu organizei o meu grupo e que essas pessoas também podem alterar esse arquivo. Então eu poderia fazer, em vez de 755, utilizar, por exemplo, um 775. Agora, o proprietário e o grupo do proprietário desse arquivo podem tanto ler, quanto executar, quanto editar, mas não usuários que não pertencem a esse grupo. Então essa seria uma outra conformação, né, também diferente. Em geral, a boa prática nos diz que a conformação 777 ela nunca é recomendada. Porque o que isso aqui significa? Significa que todo e qualquer pessoa que tiver acesso a esse sistema pode alterar esse arquivo, executar esse arquivo, ter acesso a esse arquivo. Então, essa seria uma permissibilidade muito ampla, que não é recomendável em praticamente nenhum caso. Como a gente está utilizando aqui uma forma exemplificativa para estudo, não teria problema, mas fique sabendo que essa é uma boa prática, nunca utilizar tamanho nível de permissibilidade. Isso seria perigoso dado a grande vulnerabilidade desse sistema. Então, aplicando o 666, a gente retorna para a configuração padrão, né, original, default, que é ler e poder também editar. Mas eu poderia, né, limitar isso também, por exemplo, para usuários de outros grupos, por exemplo, né? Então, por exemplo, utilizar o 664. Agora, só o proprietário e usuários do grupo do proprietário podem ler e editar, e outros usuários que não fazem parte do grupo, eles podem simplesmente ter acesso ao conteúdo. Então, para esse vídeo foi isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo, e a gente se vê no próximo vídeo.